E fazendo análises a respeito dessa eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos, temos mais um convidado aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar agora com um analista político e jornalista americano, Brian Winter, a quem agradeço muito a participação nesta manhã. Brian, bem-vindo e um ótimo dia a você. Bom dia para vocês também. Obrigado pelo convite. Agora, Brian, queremos uma visão de quem é americano. Por isso você está aqui, nos ajude a entender melhor. O que significa ou o que explica essa vitória tão significativa de Donald Trump e o que esperar do próximo governo dele? Eu acho que ao final foi uma eleição bastante simples. Só 26% dos americanos estavam satisfeitos com o rumo do país. Então virou uma eleição de mudança. Kamala Harris tinha uma oportunidade no começo da sua campanha, há pouco mais de 100 dias, para se apresentar como uma candidata de mudança, mas ao final não aproveitou muito a situação. Ela não deu detalhes suficientes para convencer o eleitorado americano que ela entendia os erros do governo Biden, especialmente nas áreas de inflação e imigração. Então, vimos uma onda vermelha, né? E parece que o Trump vai ter realmente um mandato impressionante, muito grande, para mudar o país ao seu jeito. Brian, por que é que o povo americano, boa parte dele, optou por Donald Trump de volta? O que é que aconteceu? Quais são as suas explicações? Veja, primeiro é importante destacar sempre para um público brasileiro que aqui só tem duas opções. Nós não temos essa tradição de poder escolher para presidente entre 4, 5 ou até mais candidatos. Então, nessa eleição, se você queria mudança, para muita gente o Trump era a única opção. E acho importante ressaltar também que tem uma porcentagem dos eleitores, uma porcentagem relevante dos eleitores do Trump que não acredita muito nele, mas que tem boas lembranças do seu governo, especialmente antes da pandemia. Eu falei desses 26% dos americanos que está satisfeito hoje com o rumo do país. Em fevereiro de 2020, o mês antes da eleição, era 45%. Que também não é muito alto, mas é o dobro do que é hoje. Então, os americanos, ou pelo menos uma parte dos americanos, tem uma boa lembrança desses anos, especialmente na parte econômica. Também é importante falar que a imigração fez um papel importante nessa eleição, segundo várias pesquisas que vimos. A porcentagem de pessoas nascidas no exterior nunca foi tão alto aqui nos Estados Unidos. Está na casa dos 18%. Mais, inclusive, do que o que nós aqui vemos como a grande época da imigração, que foi nos 30 anos antes da Grande Depressão, no século passado. Isso, para muitos americanos, é incômodo. É uma mudança muito rápida na sociedade, e lá vem o Trump prometendo uma deportação em massa. Então, isso também deu resultado para ele. Brian, queria te perguntar o seguinte, 2028 está um pouco longe ainda, mas a gente já vai começar a ver muita movimentação pensando nas próximas eleições e principalmente no Partido Democrata, que sofreu uma derrota muito forte nessa última noite. Você acredita que o caminho mais provável para o partido agora é ir mais em direção à esquerda ou permanecer mais em direção ao centro, ao eleitor moderado? Quais são os caminhos para o futuro do Partido Democrata a partir de agora? Veja, você é o primeiro que me pergunta sobre o 28. Já estamos a poucas horas de ter um resultado declarado, acho um pouco cedo, mas é inevitável pensar um pouco no que vai seguir agora para o Partido Democrata. É muito cedo, mas eu apostaria numa reorganização do partido, dos candidatos, da mensagem, porque essa foi uma derrota muito grande, muito importante para eles.
Na cabeça de muitos americanos, o partido virou um partido das elites, um partido distante, um partido que não representa a maioria do país. Não era sempre assim. De fato, houve uma grande reorganização da política americana com Trump, né, que abraçou mensagens como oposição da guerra no Iraque, que antes eram do Partido Democrata. Então, realmente é um momento para reavaliar um pouco as alianças na política americana. Mas eu apostaria numa mensagem em candidatos que refletem mais os trabalhadores, a gente comum no país, que não representa necessariamente as partes ricas do país, aqui como em Nova York, onde eu moro. Kamala Harris, um dos problemas que ela tinha era que ela definitivamente era desse mundo, né? Ela é uma procuradora, uma advogada da Califórnia. Eu acho que vamos ver outra cara do partido nas próximas eleições. Henrique? Exato. O que foi trazido aqui é realmente muito relevante. A questão do descolamento que existe entre a camada mais, vamos dizer, camada trabalhadora, né, dos Estados Unidos e o Partido Democrata, que tradicionalmente sempre se colocou como o defensor aí dos trabalhadores, dos mais pobres. Esse mesmo fenômeno a gente encontra também aqui no Brasil, né? E numa menor escala a gente vê também nas eleições municipais um descolamento, talvez dos grandes tradicionais partidos de esquerda, como defendendo a causa, entre aspas, aí do trabalhador, da realidade, e as urnas mostrando justamente isso, né? Então, essa mudança, ela não foi muito bem percebida pelo Partido Democrata, que não conseguiu se antecipar. Na verdade, aqui a gente tem que fazer uma crítica aos dois partidos, porque já fazem alguns anos, e aí eu diria desde o governo Obama, que você não vê grandes lideranças surgindo ao ponto de poderem serem consideradas competitivas o suficiente para uma candidatura na presidência. E isso a gente vê pelo fato de Donald Trump agora disputando contra Joe Biden e depois Kamala. Então, a gente vê realmente uma crise de lideranças, de uma nova geração de líderes nos Estados Unidos acontecendo, e essa próxima geração aí precisa vir com urgência, né? Mas verdade é que o Partido Democrata já há tempos já não mais representa os anseios da camada mais vulnerável economicamente falando dos Estados Unidos, também dos trabalhadores e os blue collars ali, né? E da mesma maneira no Brasil. Nessa linha da ausência de futuras lideranças levantada agora pelo Henrique Kriegner, a gente tem, talvez, eu vou ser a segunda pessoa a abordar com você sobre 2028, já digo de antemão aqui para você, a gente vai ter, talvez, uma tentativa de Donald Trump e dos republicanos de levarem J.D. Vance para essa posição no futuro. É uma possibilidade, mais cedo nós falávamos sobre isso, quero te ouvir sobre isso. Mas e do lado do Partido Democrata, hein? O Partido Democrata tem vários nomes interessantes que representam uma nova geração. Vários governadores que, inclusive, poderiam ter sido candidatos nessa eleição se tivesse uma primária aberta. Acho que um dos grandes erros, agora está claro, foi o Biden não ter desistido da campanha ou permitido uma primária aberta mais cedo. Eu apostaria, e muita gente apostaria que, nesse caso, Kamala Harris não teria sido a vencedora. Mas nunca vamos saber com muita certeza. Sem dúvida, o legado do Joe Biden vai ser um pouco marcado, bastante marcado por essa decisão. Mas tem outros nomes. Tem o Shapiro, governador da Pensilvânia, Gretchen Whitmer, governadora de Flórida, ambos muito populares. E eu apostaria numa reorganização mais
nesses nomes que refletem talvez um maior pragmatismo, melhores conexões com as preocupações das pessoas no dia a dia e que não foram, digamos, marcados pelos fracassos, os dois grandes fracassos do governo Biden, que foram a inflação e a imigração irregular. Também é verdade, eu tenho 46 anos, já vi muita eleição nos Estados Unidos, sempre há uma tendência de exagerar quando tem um resultado como teve ontem. Foi avassaladora para o Partido Democrata? Foi. Mas daqui a 2 anos, nosso sistema tem um histórico de reinvenção, de reorganização e começar a apostar numa hegemonia permanente do Partido Republicano também acho muito prematuro. Brian, você imagina um mandato de Trump olhando em parte do tempo para trás, ou seja, buscando vingança do que aconteceu, dos processos contra ele? Ele foi condenado recentemente, tem outros tantos processos a serem respondidos que, inegavelmente, vão perder força a partir de agora? Ou isso é passado, ficou para trás? Eu acho que eu sempre digo que temos que escutar o Trump, temos que ouvir ele, porque ele tem um histórico de entregar o que ele promete. Nesse caso, ele falou várias vezes durante a campanha da perseguição dos seus chamados inimigos. A perseguição das pessoas que perseguiram ele, na linguagem dele, ele fala isso, né? E acho que temos que levar isso a sério. Também, eu acho que os próximos tempos vão ser uma prova para as nossas instituições aqui nos Estados Unidos. Muito se fala do 6 de janeiro, mas eu acho que o momento mais difícil durante o governo Trump foram as semanas anteriores, quando o Trump perdeu a eleição e começou a chamar funcionários em vários estados para pedir votos ou, inclusive, cobrar do vice-presidente da época, Mike Pence, que fizesse uma coisa que claramente não estava prevista na nossa Constituição. O Trump, está claro, acredita no poder dele. Ele tem essa tendência. Nós temos instituições, nós temos a democracia moderna mais antiga do mundo, mas o Trump vai um pouco testar os limites do que é possível, com a perseguição dos chamados inimigos também. Bom, nós conversamos com um analista político, jornalista americano, Brian Winter. Brian, muito obrigado pela entrevista e bom dia para você. Até a próxima. Obrigado. Até mais.